Glória a Deus. Quero compartilhar contigo uma palavra. Ontem tivemos um culto abençoado aqui. Quem foi abençoado ontem? No seu culto dominical. Tivemos um culto abençoado também lá em Arthur Alvim. E tivemos outro culto abençoado lá em Indaiatuba. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou de olho em todos os cultos, irmão. Você está pensando que Deus tem nos visitado. Foi uma bênção. Eu tive ontem lá em Arthur Alvim. Foi um tempo tão precioso. O Senhor nos visitou tanto. Foi não, irmãos, de Arthur Alvim. Deus fluiu no nosso meio, o Espírito Santo teve uma liberdade tão preciosa e nós fomos tão abençoados, como aqui de manhã no culto, e eu tenho certeza que isso aconteceu lá com os irmãos em Indaiatuba. O Eduardo, que ministrou aqui de manhã, ministrou lá ontem à noite, e o Bauer, eles me mandaram uma mensagem no meio da tarde, o Bauer prendeu ele lá e falou, não vou deixar ele na reunião hoje à noite, não, porque tem umas coisas, tem umas mandioca para colher aqui, né? O nosso irmão Bauer, que está em Indaiatuba, está virando interiorano mesmo, né? Agora ele é um fornecedor de mandiocas. E a mandioca é boa, irmãos. Eu vou dizer para você que o negócio é uma bênção, viu? E a gente brinca com ele, né? Que ele é o tio da mandioca lá de Indaiatuba agora. E Deus tem abençoado ele. Você acredita que ele está vendendo um monte de mandioca? Deus, quando quer abençoar alguém, abençoa até com a mandioca. Não é verdade? É verdade, Deus é tão bom. Aí ele falou assim, eu nunca pensei em ganhar dinheiro com isso, também não estou ganhando dinheiro assim, não. Mas ele falou assim que a estratégia, estou falando sério, não estou brincando, não. Ele falou assim, eu pensei numa estratégia, precisava movimentar aqui a cidade e tal. Ele falou assim, preciso conhecer os vizinhos, o que eu vou fazer? Eu vou na área rural da cidade, vou comprar mandioca, vou preparar a mandioca, descascar a mandioca. Quem é dona de casa, minha esposa sempre fala isso, é muito melhor comprar ela descascadinha pronta já para cozinhar ou fritar, né? Poupa um certo trabalho, e ele falou assim, então eu vou fazer esse trabalho e vou vender de porta em porta nos vizinhos aqui, e vou falar assim, ó, você fica com essa mandioca aqui, e não precisa pagar não, só paga se você gostar, mas eu quero que você faça uma visita lá na minha célula, tudo bem? E aí ele começou a fazer isso, começou a andar na vizinhança, e tem sido uma bênção. Eu tenho certeza que nós estamos vendo o começo de algo que o Senhor vai fazer crescer naquele lugar. Amém? Eu constantemente falo para ele, você é um abridor de caminhos aqui. Deus te separou para ser um abridor de caminhos. Está quebrando umas pedras lá, mas as pedras vão se romper e o caminho vai se abrir. Nós vamos ver coisas grandes de Deus acontecendo naquela cidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu louvo a Deus por estar aqui com você, com toda a liderança. Quero ir logo para a palavra. Nós estamos numa semana onde nós vamos investir tempo com a nossa liderança, hoje, sexta e sábado. E na próxima segunda-feira, eu queria que esses 4 dias fossem dias marcantes na nossa vida. Eu quero falar um pouco com você sobre paixão. E eu quero falar especificamente hoje sobre renovar a nossa paixão. Eu estava pensando sobre isso desde a semana passada. Como é que você alimenta paixão no coração? É muito fácil eu dizer para você, olha, o que você está fazendo não tem paixão. Ou o que você está fazendo parece que não tem paixão, por isso não tem êxito, não tem sucesso, não está te dando prazer. Nada que a gente faz deve ser feito sem paixão. E tudo que a gente faz com paixão, com esse fogo da paixão, produz um resultado. Quantos concordam comigo? Diga amém, se você concorda. Se eu perguntar aqui, eu acho que eu vou ouvir um sonoro amém também. Você está apaixonado por Deus? Você está apaixonado por aquilo que Deus te chamou para fazer? Semana passada eu compartilhava com os irmãos que a nossa missão é um subproduto da missão de Deus. A nossa missão está incluída na missão que Deus mesmo tem para Ele, né? Por isso que Ele amou o mundo e deu Jesus para morrer por nós. Mas somente pessoas apaixonadas e que se tornam pessoas que têm uma visão, que são visionárias e que por isso impactam o mundo, tocam as pessoas que estão perto de si, tocam as pessoas que estão próximas, que convivem, que vivem em todo o contexto social que ela possa participar. Jesus, Pedro, Paulo, Estevão, foram pessoas apaixonadas. Jesus era apaixonado pela missão que ele tinha quando ele estava aqui na terra. Uma vez falaram para ele assim, Jesus, está lá fora sua mãe, seus irmãos, tua família está lá fora. Aí ele falou assim, olha, quem é minha família é quem está aqui dentro, junto comigo. Pode parecer rude da parte dele, mas ele estava focado em algo. Quando você tem uma paixão por alguma coisa, nada tira o foco, nem a sua família.
Isso não fala de você desprezar alguém em detrimento de alguma coisa. Não, fala de você ter foco. Jesus não desprezou a sua mãe, seus irmãos, a sua família. Ele os amou e os amou até o final. Mas ele tinha um foco, ele tinha um propósito. Pedro da mesma forma, Paulo da mesma forma, Estevão, ele não deixou de perseverar até enquanto era apedrejado. A Bíblia fala que os céus se abriram e ele viu o Senhor, viu o trono. E ele, sendo apedrejado, ele perseverou e permaneceu. Isso fala de paixão. Mas às vezes a gente, por detalhes, por coisas menores, perde a paixão. Aliás, não é que perde a paixão, desiste da missão, porque falta um pouco de paixão. Então, quando você não tem paixão, você acaba desistindo mais fácil diante das circunstâncias. Queria perguntar para você algumas perguntas. Você se lembra dos seus primeiros anos? Você lembra quando você se sentiu amado por Jesus a primeira vez? Você lembra dos primeiros passos? Lembra do primeiro amor? Lembra dos dias em que você queria falar da sua salvação para todo mundo? Você falava, eu preciso te contar um negócio sensacional que aconteceu comigo. Tem um negócio queimando aqui, dentro do meu peito, que eu não sei nem explicar como é que... Lembra disso? Faz um de volta para o passado aí agora, e lembra quando Jesus queimou no teu coração. Eu lembro o dia da minha conversão, o quanto que eu chorava, o quanto que eu fui impactado, o quanto que aquilo marcou a minha vida. E o dia que você foi batizado com o Espírito Santo e falou em línguas. Você lembra da paixão, você lembra do fogo, você lembra do anseio, do desejo, da presença de Deus? Tinha alegria, tinha prazer, tinha vontade de contar para o mundo inteiro aquilo que estava acontecendo com você? Eu queria meditar sobre essas coisas com você. Você para e pensa hoje, e você consegue avaliar como é que está o teu sentimento de paixão, o teu sentimento de amor, o teu sentimento de consciência da missão que tem, e o quanto que você está apaixonado pelo Senhor, pela sua missão, e por aquilo que Ele te deu para fazer dentro da missão dEle. Você está apaixonado? Se eu perguntar, você está apaixonado? Você se sente apaixonado dentro do contexto da sua vida atual hoje? Você se sente apaixonado por aquilo que Deus tem feito, por aquilo que você sonha em que Ele vai fazer, por aquilo que os teus olhos conseguem ver no curto, médio e longo prazo? Tem paixão na sua vida? Quero ler um texto aqui, vou ler um texto para você, sobre a igreja lá do início, do começo, do primeiro século. 120 crentes reunidos e uma coisa aconteceu. Sob o olhar do Império Romano, com uma liderança e religião estabelecida de forma corrupta, idolatria, espiritismo e adoração a demônios eram coisas comuns daquele tempo, além de toda a perversão moral e sexual do império. Os cristãos eram perseguidos e ridicularizados pelo império. E mesmo em meio a todo esse quadro, num período de 30 anos, 120 cristãos comprometidos estavam convertidos e foram definidos da seguinte forma, lá em Atos 17, capítulo 6. Estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Num cenário de caos completo, de perseguição cristã, não tinha outro mundo naquele momento. O mundo conhecido do cristianismo, que Jesus havia deixado os seus discípulos para começar a obra de evangelização global, começava ali, em Jerusalém, Samaria, Judéia, para depois se expandir aos confins da terra. Mas começava dentro de uma panela de pressão, onde tudo era difícil. Idolatria, imoralidade sexual, o Império Romano dominando, tomando para si os palácios, e os grandes palácios de Herodes, tudo que tinha de riqueza, eles vinham e tomavam conta, e eles assolavam os cristãos, e muitos morreram queimados, morreram ao fio da espada, muitos morreram comidos por animais. Você já pensou o que é ser comido por um animal? Recentemente eu ouvi uma matéria de que um cuidador de tigres, ele estava cuidando de 2 tigres, e de repente deu lá 5 minutos no tigre, num deles, aí o outro acho que se sentiu motivado, não deu 5 segundos, já não tinha mais treinador. Acabou. Foi dilacerado. Agora você imagina, esse era um treinador, agora cristãos, mulheres, crianças, gente sendo exposta à morte, mas não negava sua fé. Por quê?
Porque eles tinham descoberto um Jesus poderoso que fazia milagres, que operava milagres, que transformava a vida, que era a razão deles viverem. Em meio ao caos, a paixão não foi suprimida. A paixão por Jesus, pelo Evangelho, não foi extinguida por causa da circunstância. Nem aquele ambiente secular depravado, que talvez tenha alguma semelhança com o que a gente vive hoje. A imoralidade sexual, a imoralidade, a pornografia, a exposição em que se dá as coisas nos dias de hoje é perverso, é precário. Eu tive uma conferência junto com a minha esposa e as líderes, quase todas obreiras, discipuladoras da nossa igreja. E era uma conferência sobre crianças. Encontramos um casal de amigos lá e estávamos conversando sobre as realidades das nossas igrejas. Como é terrível, irmãos, a gente olhar, a gente é envolvido, eu sou envolvido num projeto social, a gente está se aproximando de um grupo de pessoas aqui do Jardim Planalto. Você já, algum dia, tem alguém do Jardim Planalto aqui? Vai que tem, né? Mas em algum momento você já deu um abraço numa dessas crianças que estão vindo aqui? Ontem, eles fizeram uma certa diferença no ambiente do nosso culto. Você percebeu isso? Eles estavam num grupo lá no Kids, mas ali na galeria devia ter pelo menos umas 30 pessoas, entre adolescentes e adultos. E no final, eu tenho tentado manter o hábito, às vezes é difícil, mas de ficar lá na porta, cumprimentando os irmãos, e alguns desses juvenis de 11, 12 anos me abraçaram ontem. Foi a primeira vez que eu tive algum contato com alguns deles. Perguntei o nome e tal. Gente simples, num frio de domingo de manhã, apesar que ontem não estava tanto frio, de short, camiseta aqui, de chinelo. Porque é o que tem para vir, é o que tem para usar. Aí eu falei assim, e aí, como é seu nome e tal? E ele compartilhando comigo, falou, olha, meu nome é tal, eu não me lembro o nome dele agora, mas eu lembro bem da fisionomia. E eu falei assim, poxa, eu quero ir lá na sua casa. Será que a gente pode ir lá? A gente vai fazer uma célula lá no seu bairro. Podemos fazer? Claro que pode, tio. Aí eu falei para ele assim, mas você me recebe? Ele falou, tio, é o seguinte, você está ligado que eu moro na favela, né? Eu falei, é mesmo? Eu falei, mas você vai me receber bem lá? Ele falou assim, vou, claro que vou. Você quer ir? Quero. Crianças como essa, irmãos, estão expostas a todo tipo de mal que a gente possa imaginar. E eu lembro que eu compartilhando com esses irmãos lá na conferência, falando de crianças que começam a vir à igreja, no nosso caso, pelas células, passam pelo encontro, mas quantas delas estão no nosso meio se tornando adolescentes e sofrem abuso sexual? Quantos abusos sexuais acontecem de bebês nos dias de hoje? Eu tenho 2 sobrinhos bebês. A Olivia é uma bebezona, aquela que já está começando a andar e aquela coisa. E tem um piquitinho que é o Benjamin. Tive 2 filhos, tenho outros 3 sobrinhos. E eu tenho contato com essas crianças. Eu tenho certeza que você está me ouvindo e tem contato com algum bebezinho. Passa pela tua cabeça, quando você está com ele no colo, imaginar ele ser abusado sexualmente por um adulto emancipado. Como é que funciona isso na cabeça de uma pessoa? É um tempo de desgraça. Um tempo de imoralidade, de destruição, que o inferno tem trazido para nós. Agora, por causa disso, nós não podemos parar. Nós somos aqueles que vão transtornar o mundo. Nós somos aqueles que são posicionados. Nossa paixão precisa ter um combustível. O maior combustível que um crente tem dentro de si chama-se Espírito Santo. O Espírito te move. Mas existem algumas indignações santas. Eu lembro uma palavra que me marcou. Tem uma palavra na sua vida que você fala assim, essa eu não esqueço nunca? Em 2005, eu estava com o pastor Jonas, na igreja batista, na primeira igreja batista do Morumbi, vendo um evento telepresencial, e numa palavra eu ouvi uma expressão, descontentamento santo. Eu nunca mais esqueci isso na minha vida. O senhor lembra disso, pastor Jonas? Você tem esse DVD. Eu já ouvi essa palavra algumas vezes. O que moveu Moisés diante daquele caos de libertar um povo escravo do Egito? Um descontentamento santo. Uma paixão, algo nasceu no coração dele que levou ao ponto de matar um soldado egípcio que afligia um homem hebreu
da sua família hebreia. E ele fez algo que era contra os princípios dele. Mas ele começou e aquilo começou a gerar um descontentamento, não foi uma revolta. Foi um descontentamento. Quem estava pondo aqui no coração dele era Deus. Deus estava preparando o libertador de Israel, o libertador dos hebreus. Eu queria acender o pavio do seu descontentamento santo nessa noite. Qual é o descontentamento santo? O que Deus tem chamado para você? Eu perguntei, tem paixão ainda no seu coração por causa da missão de Deus e do seu contexto nela? O que você tem feito para cooperar com a missão de Deus? Você diz, tem. Mas eu queria que o pavio tivesse aceso agora, ao ponto de chegar perto e explodir a bomba. Um descontentamento tal, que te inquietasse nesses dias, ao ponto do mundo olhar, das pessoas olharem e falar, chegou um transtornador desse tempo aqui, não é possível. Esse cara está incomodado, essa mulher está incomodada, enquanto ela não resolver isso. Sabe, a gente vê alguns ativistas, ou pessoas envolvidas na política, né? Tem alguns políticos, aí eu não quero defender bandeira política, nem de um lado, nem de outro. Alguns defendem coisas que eu também defenderia, ou que eu defendo também, publicamente. Outros defendem coisas que eu não defendo. Mas você já viu um cara defendendo uma causa? Tem gente que se põe num bote inflável, com 5 pessoas, e para na frente de um transatlântico, que o esmagaria facilmente. E ele se expõe à morte. Por quê? Porque ele quer defender as águas da Amazônia. Porque ele quer defender as baleias, orcas do sei da onde. Qual é o seu descontentamento santo? O que te incomoda? Nós estamos preocupados com coisas eternas. Eu estou preocupado com criancinhas que às vezes perdem o destino e o rumo da vida, porque ninguém olhou para elas. Eu estou preocupado com pessoas que estão sendo afligidas na sua família. Eu vi um dado tão alarmante, irmãos, mas tão alarmante, nesses dias de conferência Kids, que é alarmante para o extremo. 90% das crianças não vivem numa família que tem pai e mãe. Hoje, no Brasil. Como é que é? Deixa eu falar de novo. 90% das crianças das escolas públicas não vivem numa casa onde tem uma família com pai e mãe. Só 10%. Só 10%. Isso é alarmante. Eu sou pela família. Isso me gera um descontentamento santo. Eu tenho paixão pelo que Deus tem paixão. E é um subproduto da missão de Deus, a família. Porque Ele sabe que para cumprir o propósito que Ele desenhou para o homem, a estrutura familiar é importante. Você sabia que a sexualidade de uma criança, seja ela menino ou menina, é definida por causa da presença do pai em casa, não é por causa da presença da mãe? Você sabia que uma criança define se sexualmente, vamos usar a palavra do momento, o gênero sexual, qual ela vai ser, ela tem firmada a sua identidade sexual, depende da presença do pai, seja ele um menino ou seja ela uma menina. Por que nós estamos vivendo uma onda tão grande de uma confusão? Você já viu um transgênero falando? Se expondo o coração? Você já viu um homossexual, um transexual falando? Veja. Eles se sentem mal. Eles falam, eu estou dentro de um corpo que não é meu. É uma confusão do inferno. Parece que eu não me reconheço. E aí eles se mutilam. Eles gastam fortunas, dinheiro que não tem, para se mutilarem. Por quê? Porque o inferno quer destruir uma célula mãe de um projeto de Deus, que chama-se família, onde tem pai, mãe e filhos. E aí sabe o que acontece? Uma lavagem cerebral mundial. Por quê? Por causa do sofrimento de alguém que está em crise, que não sabe o que é, se é homem ou mulher, se é transgênero. Porque quando você fala de gênero agora, tem vários sexos, né? Não é só feminino e masculino. Eu não sei nem dizer todos, mas tem um monte. E aí o que acontece?
Está tudo perdido. Você quando ouve uma dessas pessoas falando, o depoimento delas, você fica com compaixão. Eu vou ser sincero com os irmãos. Eu uma vez ouvindo, eu fiquei com um sentimento de angústia no meu coração, e eu não de julgamento. Falo isso na presença de Deus. Eu não a condenava, ou condenava, pela sua forma de viver. Eu tinha compaixão por causa do produto que se tornou. Alguém que é vítima de algo que está sendo planejado há muito tempo pelo inferno e que tem entrado na sociedade. Esse é um dos meus descontentamentos santos. Eu preciso pregar a favor de uma família sã. Por isso, Deus me chamou para ser um marido sacerdote, que ama a minha esposa, que investe tempo com os meus filhos, que gasta tempo com eles, que passa tempo com eles. Deus chamou você, homem, para isso. Para construir uma família no padrão de Deus, para que você possa influenciar outros. Então você cumpre a missão, que é a missão de Deus, simplesmente começa com ela. Sendo pai já é um grande começo. Sendo marido no padrão de Cristo já é um grande começo. Mas quantas vezes, por não estar descontentes com o cenário que a gente está vendo, além de não se importar com o cenário da sociedade, a gente está pouco se lixando com a forma que a gente faz dentro da nossa própria casa. Se você não se preocupa com a sua própria vida dentro da sua própria casa, no papel de pai, no papel de mãe, que Deus te chamou para ser, que Deus te deu o privilégio de ser, como é que você vai alcançar outros? Pode haver descontentamento santo na vida de alguém assim? Não dá para ter. Deus, então, te faz uma pergunta. O que te deixa com descontentamento santo? Você fica angustiado por ver drogados na rua? Por ver a fome no mundo? Por ver as pessoas indo a passos largos para o inferno? Você precisa deixar, muitas vezes, crescer o seu descontentamento no seu interior. Sabe para quê? Para a paixão crescer. Para você ir com vontade para cima de um projeto, de um propósito. Por que eu lidero igreja? Por que você é líder de célula? Por que você faz o que você faz? Por que você está envolvido no que você está envolvido? Só porque alguém te chamou? Só porque é legal? Só porque é bacana? Só porque você está fazendo a sua parte no mundo terrível que a gente vive hoje? Não, essa é a minha parte, a outro fulano faz. Não. Precisa ter um senso de propósito. Precisa ter um senso de urgência e precisa saber o que está fazendo. Deus te chamou para um propósito, faça com paixão. Como é que você reafirma ou renova a paixão dentro de você? Primeiro, eu vou falar de alguns pontos aqui. Você deve estar firme na palavra. Você só vai ser apaixonado se você estiver firme na palavra. Primeiro, nós temos a palavra de Deus, que é soberana. Mas tem uma palavra de Deus liberada para você. Tome posse da palavra que Deus te deu. Seja firme nela. Lembre dela todos os dias. Ore por ela todos os dias. Isso renova a tua paixão. Pelo propósito e por aquilo que Deus te chamou para fazer. 1 Pedro 1, 25, 26 diz assim... 25 e 26, a parte A só do 26. Porque toda a carne é como a erva, toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. O que Deus fala, o que está escrito na Bíblia, o que Ele disse a seu respeito, permanece para sempre. Se permanece para sempre, é base para eu ter uma paixão ativa dentro de mim. Amém? Outra. Deixa eu ler algo que Billy Graham falou. Billy Graham, um grande homem de Deus do século, principalmente do século passado, mas que viveu até este, né? Um ícone, né? Um homem conhecido. Quem nunca ouviu falar de Billy Graham? Alguém nunca ouviu falar de Billy Graham aqui? Não fique com vergonha aí. Tem alguns irmãos que não ouviram. Glória a Deus pela vida de Billy Graham. Mas ele disse assim, perguntaram para ele assim, Billy Graham, se você estivesse começando o seu ministério hoje, diz aí para a gente o que você faria diferente. Aí ele disse o seguinte, eu estudaria o dobro e pregaria a metade. Ele pregou demais
e estudou de menos. Opinião dele, sobre ele. O que ele estava querendo reafirmar com isso? Que o importante são as bases do evangelho cravadas no seu coração. Quando você tem isso cada vez mais firme dentro de você, com mais segurança e mais paixão, você transmite aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Amém? Então, primeira coisa para você renovar a sua paixão, daquilo que eu estou falando hoje, é seja firme na palavra que o Senhor colocou no seu coração. Mas, nutra um descontentamento santo. Amém, irmãos? Eu quero ver vocês tudo descontente, não comigo. Você está entendendo? Nem com o irmão que está do teu lado. Fique descontente com alguma coisa que vale a pena estar descontente. Que vale a pena estar incomodado. E faça disso o seu combustível para agir com paixão. Segundo, ore sem cessar. Repita isso comigo. Ore sem cessar. Atos 16, 25 diz assim. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. É sensacional o que acontece aqui. É maravilhoso o que acontece aqui. Esses dias eu estava lendo Atos dos Apóstolos e lendo essa passagem, vendo o que aconteceu ali. Irmãos, é simplesmente sobrenatural. A Bíblia fala que houve um terremoto e as cadeias, as algemas de ferro, elas se abriram. Peraí, tem um terremoto, treme as paredes, e abre-se. Isso é sobrenatural. Isso é o Deus de milagres que nós cantamos. Cadeias, aí... O cara que estava cuidando dos presos, pega a espada e vai se matar. Por quê? Porque está todo mundo se soltando. Meu Deus! Está todo mundo se soltando, então eu vou morrer. E aí, Paulo e Silas falam, para. Calma, não, foi um terremoto que aconteceu. Aí ele fala assim, o que eu faço para ser salvo? Ele fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O que Paulo e Silas estavam fazendo na hora que eles estavam presos perto da meia-noite? Orando e cantando um hino. Você percebe que orar e cantar está sempre próximo? Se você está com dificuldade de orar, começa cantando. Entendeu? E não fica acusado se você passar o seu tempo de oração só cantando. Porque você vai estar orando. Entende? A gente é tão religioso às vezes, que se você passa 20 minutos da sua manhã e fala assim, eu vou orar, e você fica ali só adorando e cantando, e passa os 20 minutos e você fala, eu nem orei pela minha esposa hoje, você fica mal. Parece que o inferno vai se levantar contra você. Você fala, eu não orei pelo Danilo. Por isso que ele não melhora. Você pensa, né? Ora pelo Danilo. Eu não orei pelo meu filho. Eu não orei pelo Maciel. Aí você começa a se acusar. Aí vira um tempo de transtorno na sua vida. Meu Deus... Flua, desfrute da presença de Deus. Ore, cante, ore. Faça isso o tempo todo. Me lembro agora de uma passagem de Atos com Pedro. A Bíblia fala que Pedro estava preso. Olha que coisa sobrenatural e maravilhosa quando se ora. E a igreja orava por Pedro. E a Bíblia fala que a igreja orava o tempo todo porque Pedro estava jurado de morte. A casa tinha caído. Por quê? Porque Pedro tinha paixão e pregava o evangelho com ousadia. A igreja estava começando, essa igreja dos 120 que eu falei aqui. E Pedro preso. De repente, a Bíblia fala que enquanto a igreja orava, Pedro estava dormindo no chão da cela. E aí vem um anjo e acorda ele. Fala, Pedro, acorda. Aí a Bíblia fala o seguinte, parecia um sonho para Pedro. Ele olha para o anjo e fala, o que foi? Levanta, vamos sair. Está na hora de sair. Ele levanta e ele começa a andar. Ele chega diante da porta da cela dele, a porta se abre sozinho. Aí ele fala, vem comigo. Aí ele sai e vai indo, e vai até a porta da cidade da prisão. Tinha uma porta grande, que eu imagino que era a porta central da prisão que o Império Romano mantinha, ou começava a manter naquele tempo. E a porta se abre sozinha. Eu estava lendo isso é sobrenatural. E aí a Bíblia fala que Pedro estava como que num sonho. E quando ele chega na porta da casa dos irmãos que estavam orando por ele, o anjo fala para ele assim, fui. Aí a Bíblia fala que ele acorda e fala, não era um sonho. Está escrito isso na Bíblia. Atos capítulo, acho que um pouquinho antes do capítulo 15 de Atos. Está escrito, aí ele fala, o que está acontecendo? E aí ele chama à porta os irmãos que estavam orando por ele. E a resposta da oração vem de uma maneira sobrenatural. Quando você ora, o sobrenatural acontece. Orar alinhado, com propósito,
faz a paixão crescer. Aquele povo estava orando. Danilo citou Filipenses aqui, Filipenses capítulo 1, o capítulo 1 inteiro. Mostra Paulo preso, angustiado, escrevendo para os irmãos. Ele fala assim, olha, pode até parecer que o fato de eu estar preso é o fim das coisas. Tudo acabou. Mas no versículo 28 do capítulo 1 de Filipenses, ele diz assim, olha, não se intimidem com os vossos inimigos. Sabe por quê? Se você voltar alguns versículos antes, ele pega e diz o seguinte, aquilo que está acontecendo comigo, o fato de eu estar preso, só me tem feito ver uma coisa, o evangelho tem crescido entre vocês, e a paixão e o desejo de pregar e de falar do amor de Jesus como eu tenho, tem crescido em vocês. Então, glória a Deus. E aí ele continua, porque para mim, morrer é lucro, viver é Cristo. Então, se eu morrer, vocês estão pregando e o evangelho está se expandindo. Meu Deus, que visão é essa? Que ótica completamente controversa. Ele está preso. Ele não podia mandar um WhatsApp para ninguém. Não tinha um celular para ligar para ninguém chegar rapidinho. Os irmãos estavam ansiosos para receber uma carta de um líder prisioneiro. E quando chega essa carta, ele fala assim, ó, mesmo que eu morra na prisão e nunca mais veja vocês, eu estou vendo um grande lucro nisso, porque o evangelho está sendo espalhado. Tem gente que está pregando o evangelho, isso está lá no capítulo 1 de Filipenses. Tem gente que está pregando o evangelho por inveja, querendo competir com a gente. Mas você sabe que até nisso eu estou vendo vantagem, porque o evangelho está sendo propagado. Mas eu vejo em vocês um coração sincero, uma motivação sincera, que foi plantada por causa de uma paixão que tem dentro de mim. Transborde nessa paixão e continue nessa pegada, porque o propósito está sendo cumprido. Se eu morrer, está tudo certo. O propósito de Deus está se cumprindo. Oh, irmãos que oravam, irmãos que tinham um fogo, paixão dentro do coração. Então, mantenha o descontentamento santo. Esteja firme na palavra que Deus te deu. E ore sem cessar. Ore todo o tempo. Insista na oração. Não desista. Você ora muito mais facilmente quando você lembra da palavra. Ame as pessoas. Mantenha um coração de servo. Eu vou terminar com esse tópico. Mantenha um coração de servo. Mateus 15, 26, a Bíblia diz assim, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-vos grande, seja o vosso servo. Seja o vosso serviçal. Seja aquele que serve o irmão. Sabe, irmãos, quando eu perco o coração de servo, eu perco a minha simplicidade. Se eu deixo de ser servo na minha essência, eu perco a minha simplicidade. E se eu perco a minha simplicidade, eu perco um coração que bate sem expectativa por receber algo. Preste atenção nisso. Um coração de servo é um coração simples. Mas um coração que não é servo, que não é dado a servir as pessoas, está sempre na expectativa de receber alguma coisa de alguém, porque ele não é um coração humilde. Ele acha que sempre ele pode ser servido de alguma maneira. E quando ele não é servido, ele tem a sua expectativa frustrada. E quando você tem a expectativa frustrada, o que acontece? A paixão some. Não tem paixão dentro de um coração sufocado por expectativas frustradas. Por quê? Porque você está sempre desejando algo. Olha, eu sou filho de Deus, eu estou fazendo tudo certinho, dou o dízimo, venho na igreja todo domingo, estou liderando uma célula, estou servindo, estou cuidando de alguém, estou sendo anjo da guarda, estou abrindo a porta da minha casa, os meninos jogam bolo de chocolate toda semana, eu tenho que limpar o sofá. Eu estou fazendo minha parte. E os jovens, então, né, que tomam bronca do pai e da mãe, porque tem que manter a casa em ordem para os irmãos que chegam, mas tem que manter muito mais em ordem depois que os irmãos saem. É ou não é assim, jovens? Você fala, eu estou fazendo tudo certo. Então você mantém uma expectativa, apesar de parecer que está servindo, mas você tem uma expectativa de alguém que merece alguma coisa. Essa não é a atitude de um coração servo. O coração servo faz com alegria, sem esperar nada em troca. Isso é um coração servo. De servo. Se entrega sem esperar nada em troca. Eu amo a minha esposa sem esperar que ela faça o meu jantar. Eu amo a minha esposa sem esperar que tudo esteja perfeito em casa todos os dias, a todo momento. Vai ter um dia que não vai estar. Vai ter um dia que eu vou chegar e não vai ter o jantar. Ou não vai acontecer isso na sua casa?
Se eu sempre nutria a expectativa de que porque eu faço tudo certo, ela tem que fazer tudo certo para mim, o meu coração não é servo. E aí quando eu frustro a expectativa, eu morro na minha paixão. E aí, se toda vez eu tenho uma expectativa com relação à minha esposa, e eu não sou suprido por conta da falha dela, sabe o que vai acontecer? O meu amor por ela vai sucumbir, a paixão vai morrer, e uma hora eu vou olhar para ela e falar, não aguento mais viver com você. Expectativa frustrada, porque o cerne está num coração servil. Mateus 26,15, Jesus disse, aquele que quer ser o maior entre vocês, seja aquele que primeiro sirva. Sirva. Sirva sem ter a expectativa de receber algo em troca. Por quê? Porque pessoas normalmente ficam desanimadas, sem paixão para fazer e cumprir o propósito que Deus tem para as suas vidas, quando elas não têm um coração servo, porque deixaram de ser simples. Deixaram de ter um coração simples. Por quê? Porque não estão servindo sem esperar alguma coisa em troca. Faz até morrer, irmão. Vai até o final. Faz como o apóstolo Paulo escreveu, combati o bom combate. Corri a carreira e guardei a fé. Creia até morrer. Não tem um pastor amigo nosso que fala isso? Pastor Roberto Giovanelli? Creia até morrer. Foi isso que Paulo disse. Eu vou guardar minha fé até morrer. Eu vou crer no que Jesus disse até morrer. Eu vou fazer o que a minha fé me motiva a fazer até morrer. Ainda que aparentemente eu chegue no fim dos meus dias e parece que as coisas não estão andando como eu acho que deviam estar andando. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu lembro de um cântico agora. Você não morrerá enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele planejou para ti. Fique em paz. Simplesmente creia. Tem paixão no seu coração? Tem algum descontentamento santo aí? Eu queria que você ficasse de pé agora e orasse nessa direção.